Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que estão preocupando muitas pessoas nas redes, nos meios acadêmicos, nos debates políticos que dizem respeito ao futuro do nosso país. O presidente da República ele está tramando um golpe? É para a gente ter medo de um suposto golpe? Ou o presidente está muito mais próximo de um impeachment? E por que é que ele não sofreu impeachment e por que também não aconteceu o golpe? O que é que está acontecendo aqui no nosso país? Bom, nós vamos tentar desvendar algumas questões aqui, apresentar algumas chaves para abrir algumas portas, né? E se você está chegando agora, você é muito bem-vindo, se inscreva no nosso portal, compartilhe os nossos vídeos também, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e o joinha que é fundamental, e a gente chegar a outras pessoas é mais fundamental ainda, né? Vamos seguir em frente. Eu tenho visto muitos analistas, né, perguntando ou colocando esse pânico em muitas pessoas, que o presidente estaria tramando um golpe. Bom, ele pode até estar imaginando um golpe, mas daí a concretizar um golpe é uma coisa muito diferente, né? E por que é que isso não tem muita chance de prosperar? Porque o Brasil hoje, gente, ele está do jeito que os grandes grupos internacionais, os grupos econômicos transnacionais, gostam e querem. O Brasil está no caminho que essa gente direcionou. Todos os golpes que nós tivemos nas Américas nas últimas décadas foram gestados de fora para dentro. Sempre havia interesses econômicos, interesses transnacionais, interesses políticos, interesses na organização interna dos países para que esses países funcionassem apenas como colônias para os interesses dos grandes grupos internacionais, sobretudo interesses dos governos norte-americanos. O governo norte-americano, os grupos transnacionais, estariam dispostos a bancar um golpe aqui no nosso país para que Bolsonaro comandasse toda a política, toda a economia, todo o futuro da nossa nação? Eu acho pouco provável, gente, porque nós estamos aí diante de um grande roubo, de um grande saque contra o povo brasileiro, e seria como se o Brasil tivesse agora nas mãos do Al Capone e o Al Capone permitisse que um batedor de carteira fosse governar toda Chicago, né? Já que temos um Chicago Boy, né? Aqui no nosso país, essa metáfora me veio à cabeça. Então é pouco provável. Não existem condições externas para que isso se dê. E internamente, o roubo está se dando. Muita gente pergunta por que os meios de comunicação não esclarecem a opinião pública de uma forma correta sobre o genocídio que está acontecendo aqui no nosso país. Como o presidente ele mente tanto, ele distrai tanto as pessoas, ele chama tanta atenção e ele não tem uma pressão popular porque a opinião pública não está devidamente informada e parcela dessa opinião pública desinformada acaba virando base de sustentação do presidente da República. É a mesma coisa. O assalto que está acontecendo no Brasil, todas as pautas bandidas que têm esse verniz de pautas liberais, elas estão passando agora. A autonomia do Banco Central, que há 50 anos ela vem sendo discutida, vem sendo tentada de ser implementada aqui no nosso país e ela nunca foi. Agora o governo Bolsonaro passou reforma da Previdência para entregar a Previdência para grupos privados, para economizar dinheiro do Estado, para ficar girando a ciranda financeira, para que grupos de capitalização de Previdência privada floresçam aqui no nosso país, passem a ganhar muito dinheiro. Então, tudo está ao sabor dessa gente. A privatização, a fratura, o fatiamento da Petrobras, a desindustrialização do Brasil, a precarização de serviços públicos, a venda da Eletrobras, a venda de ativos brasileiros, a venda da Embraer, enfim, eles estão do jeito que eles querem. Então, um golpe para quê? Al Capone não vai permitir um batedor de carteira tomar conta do nosso país. E o impeachment? Bom, o impeachment não acontece porque tem essa opinião pública nossa que não é devidamente formada, nós estamos morrendo, estamos sendo tratados como micróbios e piores, né? Pior do que isso, micróbios piores do que qualquer outra coisa. Devemos ser exterminados mesmo pela cabeça, como pensa essa gente, né? A cabeça dessa gente. Então, hoje nós estamos tendo esse tipo de saque e os meios de comunicação, eles também vão ajudando que haja esse amortecimento da opinião pública de uma maneira geral. Porque se a opinião pública não pressiona os seus congressistas, os deputados, se a gente não tem uma insatisfação popular concreta, a situação vai se dando. O assalto está se dando também internamente.
e seria como se ladrões também estivessem tomando conta de uma casa, levando quadro, levando cofre, levando todos os pertences, e de repente alguém sugerisse para que os ladrões parassem para cortar o cabelo, ou para comer um bolo, encomendarem uma pizza, né? Ou assistir um jogo de futebol. Eles não vão fazer isso. Então os meios de comunicação, eles não querem o impeachment agora, porque o impeachment, ele atrasa o assalto. O impeachment tira toda a pauta do Congresso Nacional, que é uma pauta entreguista, uma pauta aceleradamente entreguista, para cuidar de um assunto político que é a sobrevivência da nossa nação. Substituição do chefe de Estado, que é um chefe de Estado genocida, e que não dá bola para o povo brasileiro, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele garante que a área do assalto, o assalto interno, o assalto patrocinado pelo Al Capone, que toma conta da economia brasileira, ele continue a prosperar de uma forma muito acelerada, né? Então, gente, eu não acredito, não há razões objetivas para a gente pensar num golpe. E esse golpe pode até estar sendo pensado, mas, como eu disse a vocês, o Al Capone, que toma conta do sistema, não vai deixar um batedor de carteira de quinta categoria tomar conta de Chicago todo, ou tomar conta do parquinho todo, né? Então vamos ter mais calma nessa história e vamos tentar cada vez mais esclarecer a população para mostrar que existe essa promiscuidade entre o roubo, os grandes grupos econômicos, os grandes grupos de mídia e os seus lacaios, as pessoas que estão servindo a esses interesses e, lamentavelmente, né, uma série de militares que foram cooptados para essa patifaria. Nunca a gente viu tanto militar patife entregando a nossa nação. O Bolsonaro ele já não consegue mais dar conta do Pazuello, do general Pesadelo. Então agora ele arrumou uma de jogar o pesadelo lá pro Exército, mas promovendo o pesadelo, né? Só que o Exército está criando já rusgas, né? Ele não pode entrar pelo generalato ou por uma promoção pela janela. Então já os jornais já começam a veicular aqui que o Pesadelo é uma pessoa absolutamente queimada. Eu queria tratar nesse papo nosso de hoje também de outras questões aqui para fazer um paralelo como esse genocídio que está acontecendo no Brasil, ele está sendo acobertado, né? Como é que pode um chefe de Estado fazer o que o Bolsonaro faz e não ser admoestado nas ruas, ser importunado, ser criticado? Os meios de comunicação não vão atrás do Bolsonaro, ele faz o que ele quiser, o que ele quer, né? E não sofre uma contestação, não sofre um desmentido. Era para isso estar acontecendo todos os dias nos telejornais, era para as equipes de jornalismo estarem o tempo todo investigando o que é que está acontecendo no Brasil, mostrando que o presidente mente sobre todos os assuntos ligados à saúde. Agora, eu quero fazer um paralelo com vocês entre a vantagem de alguns povos não terem o Bolsonaro como líder, como chefe de Estado. Se o Bolsonaro fosse o primeiro-ministro de Israel, o povo de Israel já estava todo mundo morto a essa altura. A gente vai ver o que aconteceu lá e o que está acontecendo aqui. Aqui no Brasil, logo depois de um dia de recorde de mortos, o Bolsonaro vai para uma aglomeração, promove uma aglomeração para inaugurar uma bica no Ceará e diz o seguinte, vamos lá. O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer. Não me critiquem. Vá para o meio do povo, mesmo depois das eleições. Engraçado o seguinte, a gente percebe nitidamente que as pessoas que estão ali escutando o Bolsonaro, elas não estão entendendo muito bem o que ele está dizendo. Elas não sabem se é para aplaudir ou se é para vaiar, né? Tem uns que começam a vaiar porque fica uma grande maluquice. E para a sorte do Brasil, esses grupelhos que vão lá prestigiar, entre aspas, o presidente, são grupelhos muito pequenos, não é a massa da sociedade, porque felizmente ainda tem muita gente no nosso país que está com algum nível de informação, está se preservando, está se poupando, porque se todo mundo fosse seguir o Bolsonaro, a gente já tinha extinguido o Brasil enquanto nação, já estaríamos todos mortos, né? Então ele fez esse discurso aí, quase que convocando as pessoas para aglomeração. Ele teve lá, que a gente vê em vários lugares, né? As situações são sempre assim, ó. Gente, é uma coisa
inaceitável. Inaceitável. Você não vê isso em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo você vai ver uma situação como essa. Só no Brasil que está acontecendo. Muitas pessoas podem até pensar que isso é montagem, né? As pessoas, não é possível que o Brasil tenha uma figura que seja o chefe de Estado e trafegue assim no meio da rua, faça esse tipo de situação e ainda está no governo. Então, a história vai dizer o que aconteceu com o nosso país e a gente vai desvendar muitos mistérios que estão escondidos, né? Quais são os interesses da nossa grande Chicago Tupiniquim. Aqui, gente, contrastando com esse comportamento do Bolsonaro, que ele disse que o povo quer ir para a rua, ninguém consegue mais ficar em casa, Israel, a não ser que o povo de Israel seja um povo muito inculto, muito burro, né? Eles estão na contramão da história segundo o Bolsonaro. Os israelenses estão errados, certo está o Bolsonaro. Só que aqui a gente está tendo esses números recordes de morte, lá eles estão erradicando a pandemia mais rápido do que qualquer outra nação. E eles fizeram isso aqui, vamos lá. Com algumas regras, é o caso de Israel, que entra hoje no segundo lockdown por causa do aumento de casos da Covid. Em pleno Ano Novo Judaico, o governo do país impôs um novo bloqueio nacional que deve durar pelo menos 3 semanas. De acordo com as novas regras, os israelenses só podem se afastar no máximo a 500 metros de casa. Gente, no máximo, o israelense poderia se afastar 500 metros da sua casa. Então eles fizeram o lockdown, fizeram 2 vezes esse lockdown. E hoje eu vi um vídeo aqui do Benjamin Netanyahu, porque lá em Israel agora se comemora uma cerimônia, né, um feriado, que eles dão o nome de Purim. Purim é uma espécie de carnaval israelense, onde eles comemoram ali uma vitória do povo judeu contra a perseguição que eles estavam sofrendo, enfim, uma história mais bíblica, enfim, não vou entrar por esse lado aí. Mas o fato é que é uma cerimônia importante para o povo de Israel. Eles se fantasiam, as crianças nas vésperas do feriado vão fantasiadas também para as escolas, eles fazem muitas comemorações, as pessoas se fantasiam, enfim, fazem festas nas ruas. E o Benjamin Netanyahu é preocupado também com esse momento de não ter muita aglomeração em Israel. Ele participou de uma propaganda, e eu vou compartilhar com vocês, porque é muito interessante. Ele coloca a imagem dele enquanto chefe ali da nação, chefe do Estado, para desmistificar todas as mentiras do Bolsonaro. Tudo aquilo que o Bolsonaro fala, ele está dizendo o contrário, para tentar esclarecer ainda as pessoas não esclarecidas em Israel dos males da pandemia, das fake news e de como lidar com a vacinação. É um spot pró-vacina, vamos dizer assim, né? Vamos ver se dá para a gente acompanhar tudo aqui. Eu vou comentar aqui com os trechos. Vamos lá. Primeiro ele está aqui com o megafone, numa área de saúde, né, convidando as pessoas para se vacinarem. E outras pessoas vão chegando fantasiadas por conta desse feriado do Purim, ou dessa festividade do Purim em Israel. Vamos lá. Aí esse primeiro diz aqui, né, ó, eu vacinar, eu tô com medo, né, uma dessas fake news que surge. Vamos lá. אל תהיה ליצן. החיסון הזה עבר את טובי המומחים בעולם, את רשות ה-FDA האמריקנית. מיליוני אנשים לקחו אותו, התחסנו ויצאו מהסכנה. שמעתי שזה משנה את ה-DNA. מה אני צריך שיצמח לי זנב? כן, as pessoas vão aparecendo com roupa de bicho, né, gente? É por conta desse carnaval, vamos dizer assim, lá de Israel. Vamos lá. תפסיק לקשקש. מטרתו של החיסון לזהות ולתקוף את הנגיף, בדיוק כמו כל החיסונים שהאריכו לנו את תוחלת החיים. כן, ביבי, אבל לאחר המחקר המעמיק שעשיתי בטיקטוק, גיליתי שיש לי יותר שאלות מתשובות. ואני הולך לכתוב זאת ברפת. הנה עוד גיבור מקלדת. Aí ele está dizendo assim, né, mais um herói atrás do teclado falando besteira, falando fake news, mais ou menos isso, né? Vamos lá. לא באמת. מה האינטרס שלך לחסן אותנו? מה האינטרס שלך לחסן את כולנו? מה האינטרס שלך? לא הלכתי למזרח. Aí ele usa uma dessas fake news que estão circulando por todo lugar, inclusive no Brasil, né? Que a vacina conteria ali um microchip. Isso aí acabou com a vacinação e muitos índios brasileiros estão com esse tipo de medo por conta desse tipo de situação que chegou até eles lá. Vamos lá. די עם הפייק ניוז. האינטרס של כולנו זה שהתחלואה תרד וכולנו נוכל לחזור לשגרה. בסדר, אבל אני צעיר, הקורונה לא מסוכנת לי. לצערי הקורונה מסכנת את כולם, אבל החיסון זה הדרך שלך להגן על עצמך, על אבא ואמא, זה סבא וסבתא. חוץ מזה תקבל דרכון ירוק. וואלה, נשמע לי טוב דרכון ירוק.
יוסי, חלץ עם השטויות שלך. מדינת ישראל תהיה המדינה הראשונה שיוצאת מהקורונה. זה בזכות מיליוני החיסונים שהבאנו. בזכותכם... Gente, olha, independente das visões políticas que a gente tem sobre alguns chefes de Estado, alguns de direita, alguns de esquerda, alguns de centro, o fato é que a ciência não tem partido, o vírus não tem partido, ele não tem ideologia. Então a gente tem que aplaudir qualquer que seja o líder que esteja conscientizando o seu povo, e no caso deles lá, Israel está muito avançado, eles já vacinaram mais de 25% da população. Então eles estão aceleradamente nesse processo para voltarem com a sua economia. Enquanto isso, o Brasil, na contramão da história, mas segundo o Bolsonaro, quem está na contramão da história é o Benjamin Netanyahu e o povo de Israel. Inteligente é o Bolsonaro, o sanfoneiro macabro e o Pazuello. O resto, todo mundo é burro. Enfim. Então, enquanto essa situação está acontecendo lá, a outra ruim está acontecendo aqui. E é por isso que eu faço esses papos aqui com vocês o tempo todo, para mostrar, para alertar, para ver se vai chegando ao máximo de pessoas que a gente puder, né? E também desvendar que nada está sendo por acaso. Por que é que Bolsonaro não cai? Por que é que Bolsonaro é poupado? Porque o assalto, gente, está se dando. E essa gente não tem alma. Quem está na super elite do poder quer que o povo brasileiro se exploda. E é por isso que a gente está aqui tentando cada vez mais alertar todas as pessoas que a gente puder. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Eu vou deixar esses links aí para vocês que quiserem se aprofundar no texto aí, no vídeo do Netanyahu, tá bom? Um grande abraço. Até o próximo encontro. Tchau.